Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini, da matéria de Prática Penal, e hoje vamos falar sobre o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele tem fundamento no artigo 581 do Código de Processo Penal. Lá nós temos um rol taxativo, isso quer dizer aquelas hipóteses previstas nesse artigo são cabíveis o recurso em sentido estrito. O prazo, de acordo com o artigo 581, será da interposição de 5 dias e as razões, de acordo com o artigo 586, de 2 dias. Porém, para a peça que a gente está estudando, se for para a OAB, por exemplo, você vai fazer tudo com a data da interposição. Se for pedido o último dia de prazo para o recurso em sentido estrito, nós iremos utilizar o da interposição, de 5 dias para as razões e para a interposição. Ok? Porque aqui você está fazendo a interposição junto com as razões, então eles terão a mesma data. Então vamos lá, qual é o rol do artigo 581? Nós temos agora 25 hipóteses previstas nos incisos, porém algumas foram revogadas tacitamente, conforme a imagem da tela. Então nós temos, caberá recurso no sentido estrito da decisão ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Isso quer dizer que se for rejeitada a denúncia do Ministério Público ou a queixa-crime do querelante. Então a acusação pode interpor recurso em sentido estrito. Inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. Então se o juiz, de ofício, ele declara sua incompetência, então uma das partes pode se utilizar do inciso 2. O inciso 3, que julgar procedentes as exceções. Quais exceções? A de ilegitimidade de parte, a de coisa julgada, a de litispendência, salvo a de suspensão. O inciso 4, a decisão que pronuncia o réu. Essa hipótese é bastante utilizada pela defesa nos casos de tribunal do júri e também é bastante cobrada nas peças da OAB. Inciso 5, que conceder, negar, arbitrar, cassar a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogar a prisão preventiva, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então aqui, quando houver algo relacionado à fiança, como concessão negativa de fiança, quanto ao arbitramento da fiança, cassar a fiança, que quer dizer quando o juiz anteriormente arbitra a fiança, porém ela não era adequada naquele caso, ele vai cassar a fiança porque ela é inidônea. Portanto, sempre quando houver questão de fiança, ou se a pessoa estava presa e foi revogada a prisão preventiva ou indeferido o seu requerimento, ou quando a pessoa for beneficiada com a liberdade provisória. E ainda, se houver o relaxamento da prisão. O inciso 6 foi revogado. O inciso 7, quebrada a fiança ou perdida a fiança. Quebrada a fiança quer dizer que a pessoa estava em liberdade provisória com fiança e não cumpriu as exigências do juízo. O magistrado vai julgar quebrada a fiança e ele perderá metade do valor. Já o perdimento da fiança é quando houve o trânsito em julgado e a pessoa não se apresentou para o início da punição. Então, aquele valor será integralmente perdido. O inciso 8 e o inciso 9, a questão de prescrição ou extinção de punibilidade, tanto a que decreta ou que indefere o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, que está no artigo 107 do Código Penal. O inciso 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, lembrando que este habeas corpus é em primeiro grau, porque apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução serão sempre de decisões de primeiro grau. O inciso 11, ele foi revogado tacitamente, porque tudo que for relacionado à execução de pena será caso de agravo em
execução pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então, sempre que for suspensão condicional da pena, livramento condicional, unificação de pena, medida de segurança depois do trânsito em julgado da sentença e estas outras hipóteses que estão em vermelho, serão alvo de agravo em execução, porque são relativos à execução de pena. O inciso 13, que anula o processo no todo ou em parte. Então, se o juiz, por provocação de alguma das partes ou de ofício, ele anula o processo daquela decisão, é possível recurso em sentido estrito. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, o inciso 14, ele tem o prazo de 20 dias, conforme o artigo 586, parágrafo único. Então, o inciso 14 é o único que tem o prazo de interposição diferenciado destas outras hipóteses. Aqui, no inciso 14, são de 20 dias. O inciso 15, que denega a apelação ou a julgar, deserta. Então, se alguém interpõe um recurso de apelação e ele não é conhecido, dessa decisão que denega é possível recurso em sentido estrito. O inciso 16, que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, se houver a suspensão do processo, essa decisão pode ser atacada pelo rese. O 17 foi revogado tacitamente, é caso de agravo em execução. O inciso 18, que decidir o incidente de falsidade documental, aqui neste caso o rese. As outras hipóteses que estão em vermelho, todas em agravo em execução, porque a Lei de Execução Penal é de 84, posterior ao Código de Processo Penal, que é de 1941. Então, a lei posterior revoga a anterior, e esta revogação foi tácita. A maioria que está aqui em vermelho será caso de agravo em execução. Com exceção, o inciso 24 é que não se converte mais a multa em detenção ou prisão simples. Então não haverá mais este caso atualmente pela legislação penal. E por último, o artigo 25, ele foi introduzido pela Lei 13.964 do ano passado, de 2019, do dia 24 de dezembro. Então, que recusa a homologação da proposta de acordo de não persecução penal. Então, a partir desta lei, 13.964, antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público pode oferecer ao indiciado um acordo de não persecução penal. Caso eles façam o acordo, ela deve ser homologada pelo juiz. Se o juiz se recusar a homologar o acordo de não persecução penal, é cabível a interposição do recurso em sentido estrito. A estrutura da peça, ela é basicamente a que a gente já vem estudando para os recursos de apelação. Então, o endereçamento na interposição para o juiz de primeiro grau, que você vai pedir o recurso em sentido estrito com base no artigo 581 e o inciso que for adequado, sempre pedir que haja o juízo de retratação conforme o artigo 589 do CPP e que esta interposição seja recebida e processada. As razões direcionadas ao tribunal com os fatos, o direito e os pedidos. Nos pedidos será pedido o conhecimento e o provimento do recurso. Lembrando que a data das razões aqui nesta peça é a mesma data da interposição. Se for pedido o último dia de prazo, será de 5 dias. Espero ter sido claro, bons estudos e até a próxima aula.